Esse ano de 2017 foi um ano considerado positivo pelas autoridades do sistema de segurança, e o trabalho feito pela Polícia Civil ou pelas polícias civil e militar, eles vieram repercutir aqui dentro do sistema prisional. De acordo com o secretário de Administração Penitenciária, Murilo Andrade, toda a repercussão desse trabalho feito pelas polícias, Polícia Judiciária e a Polícia Militar, resultou num aumento de algo em torno de 60% da população carcerária, que leva o governo a investir mais em tecnologia, em investimento, construção e reforma de unidades prisionais aqui na capital e também no interior do estado. Um desses casos que repercutiu bastante foi o caso do bacharel em Direito Roberto Elísio. Hoje ele está custodiado aqui, onde ele está já inclusive condenado numa sentença proferida pela juíza Oriana Gomes. Além de cumprir a pena aqui, ele também foi condenado a pagar uma indenização no valor de R$2 milhões. Essa indenização seria em função, ressarcimento, em função dos danos que foram causados à vítima, uma senhora de 84 anos. O Roberto Elísio foi preso depois de denúncias que chegaram ao conhecimento do Ministério Público através da vara do idoso, onde o promotor Augusto Coutrinho acabou encaminhando essas denúncias, inclusive à Justiça, e que os maus tratos foram comprovados através de vários vídeos que foram gravados, produzidos através de aparelho de telefone celular, onde ficam constatados esses maus tratos aos quais essa senhora de 84 anos era submetida, através de imagens feitas, gravadas pela ex-companheira do próprio Roberto Elísio. Outro caso de grande repercussão, que não poderia deixar de ser relembrado nessa retrospectiva 2017, é o caso que envolveu a primeira-dama e secretária do município de Paço do Lumiar, Núbia Dutra. Ela, no momento em que voltava acompanhada de seguranças para sua residência, teria deparado com uma briga, que supostamente era uma briga de casal. Ela acabou decidindo intervir nessa confusão, e aí houve uma troca de tiros. Os seguranças da primeira-dama, juntamente com o sargento Ferreira, que supostamente estaria agredindo a companheira, entraram em confronto, houve um tiroteio. A Núbia Dutra, inclusive, foi atingida, ela foi ferida, e o sargento Ferreira, da Polícia Militar do Estado do Maranhão, foi baleado. Depois de lutar por cerca de 3 meses, internado no Hospital Dr. Carlos Macieira, ele acabou não resistindo ao ferimento à bala e acabou morrendo. Muito abalada, a primeira-dama recebeu uma equipe lá na sua casa e falou dos momentos de terror, vividos durante toda essa confusão. Felizmente, ele não teve a ideia inicial de nos balear através dos vidros. Depois ele percebeu que podia, e quase matou a minha filha, que estava dentro do carro, jogada no fundo do carro. E também durante esse ano, um tiroteio na estrada MA 202, que dá acesso da Maioba, do Beira Rio, a MA 201, acabou resultando na morte do cabo da Polícia Militar, Jocélio Silva Rocha, que era lotado no 9º Batalhão da Polícia Militar, e estava voltando de um momento de lazer em companhia da esposa, do enteado, o Yuri Rocha, que era mais conhecido como Chacal. Além deles, estavam no carro ainda uma criança de 1 ano e 3 meses e mais a companheira do Yuri. Com auxílio de câmera de segurança, foi possível detectar que pelo menos 2 veículos se aproximaram do carro onde estava o cabo Jocélio e a família, e acabaram efetuando vários disparos naquela oportunidade. Alguns desses autores desse crime, que resultou não só na morte do cabo Jocélio, mas também na morte do Yuri, foram presos, e outros ainda estão sendo procurados pela polícia. Já foram identificados. De acordo com as investigações da polícia, o crime teria sido um acerto de conta entre integrantes de organizações criminosas que acabaram tirando a vida do Yuri, e em contrapartida acabaram também atingindo outras pessoas. Um outro caso que chamou a atenção desse ano de 2017 foi o episódio que envolveu o ex-delegado de polícia e juiz de direito Erivelto Cabral. Ele apareceu, inclusive, em umas imagens que viralizaram na internet,
armado com uma pistola, tentando contra a vida do próprio irmão e também a namorada. Essa foi a segunda vez, ou teria sido o segundo episódio envolvendo o juiz, que brigava já na justiça, numa briga de família por uma herança, né, na justiça. Inconformado com os resultados obtidos nos tribunais, ele tentou resolver a situação à bala. Erivelto Cabral, depois de ter sido preso, acabou sendo solto, posto em liberdade 2 meses depois. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e o bem-estar de meu povo. A ex-prefeita do município de Bom Jardim, Lidiane Leite, que passou a ser chamada de prefeita ostentação, acabou sendo condenada a 14 anos e 1 mês de prisão. A acusação seria justamente por desvio de verbas, não é? E também um esquema descoberto através de uma investigação feita pelo Ministério Público e pela polícia, onde a compra de caixões, ou seja, urnas funerárias, resultariam no desvio de dinheiro público dos cofres da prefeitura. Verba essa, principalmente da área da saúde e da educação. E um dos casos de grande repercussão nesse ano de 2017 aconteceu agora recente, que foi o caso do assassinato do prefeito, o ex-prefeito da cidade de Barra do Corda, José Mariano Neto. A princípio, não é? A polícia trabalhava com a possibilidade de que ele pudesse ter sido vítima de um crime com conotações políticas ou até mesmo um caso de tentativa de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Num tempo recorde de investigação feita pela Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa, com o trabalho feito também pelos peritos do Instituto de Criminalística, ficou evidenciado de que o prefeito, o ex-prefeito lá de Barra do Corda, o Nezinho, como ele era conhecido, foi morto por inveja e ganância praticada pelo seu próprio filho, José Mariano Júnior, que a propósito está custodiado também aqui no Complexo São Luís. Ele está com a prisão decretada pela Justiça e figura como um dos principais envolvidos no assassinato do próprio pai. O Júnior teria sido não só o mentor, planejou, de acordo com a investigação da polícia, que agora também investiga a possibilidade de que ele mesmo tenha sido o autor do disparo que acabou resultando na morte do ex-prefeito Nezinho. Ele aguarda ainda a decisão da Justiça. Segundo também o andamento, o relatório final das investigações, dizem que o Júnior de Nezinho, ele é conhecido, o próprio filho da vítima, teria tramado a morte do pai quando passou o ex-prefeito de Barra do Corda passou a desconfiar que ele estava furtando o próprio gado das fazendas de propriedade da família lá no município de Barra do Corda. Esse ano, a Polícia Federal deflagrou aqui no Maranhão a Operação Turing. Essa operação investigou blogueiros que estariam envolvidos em crimes de extorsão. O trabalho feito pela Polícia Federal resultou nas prisões e indiciamento de cerca de 20 pessoas. Dentre elas, um servidor público, né, o Danilo dos Santos, que era inclusive acusado de passar informações privilegiadas de investigações por desvio de verba, irregularidades com dinheiro público que estavam em andamento ou estavam em apuração na Polícia Federal. Os principais beneficiados com essas informações privilegiadas seriam os blogueiros Luiz Cardoso, Luiz Pablo e Neto Ferreira. O inquérito ainda está em andamento na Polícia Federal, inclusive com denúncia oferecida ao Ministério Público. Uma outra operação desenvolvida pela Polícia Federal no Maranhão foi a Operação Remo. Essa operação seria uma continuidade à Operação Sermão dos Peixes, que investiga desvio de verba da área da saúde. Nesse desmembramento dessa investigação, essa investigação acabou resultando na prisão do presidente do IDAC, que também é presidente de uma sigla de um partido político. Outras pessoas também surgiram no decorrer dessa investigação. A investigação ainda não está finalizada, com denúncias que foram oferecidas, depoimentos que foram tomados e também conduções coercitivas que foram feitas até a sede da polícia, da Superintendência da Polícia Federal no Maranhão. Na época, a Polícia Federal apreendeu 445 mil, que foram apreendidos na sede do IDAC.
85 mil no flagrante e 90 mil em residências das pessoas envolvidas ou das pessoas acusadas. Esse dia foi muito interessante, eu cheguei na TV bem cedinho, era quase 6 horas da manhã e como a operação já estava acontecendo aqui no PAC, eu nem tive muito tempo de ficar na redação, já peguei o microfone, chamei o cinegrafista e a gente veio para fazer a cobertura. O nosso primeiro vivo para o Bandeira 2 já foi com a cúpula de segurança pública inteira. A gente estava com o secretário, o delegado-geral, o comandante da Polícia Militar também. E foi muito interessante porque a gente também conseguiu fortalecer o nosso trabalho como equipe. Logo em seguida, a equipe do Eduardo Ericeira chegou, na TV e eles vieram para me cobrir com os vivos também, ainda, se eu não me engano, para o Bandeira e para o Bom Dia, enquanto eu fui fechar um VT mesmo, tanto para cá, para a difusora, quanto para a rede. A nossa matéria foi veiculada em rede nacional, teve grande repercussão. Dias depois foi presa Valdirene Pereira, apontada pela polícia como uma das chefes do tráfico de drogas da região. E agora, 9 meses depois, a gente tem a oportunidade de voltar aqui ao local, mesmo sendo vizinhos do PAC, e relembrar tanto o trabalho que a gente realizou em equipe, quanto o trabalho da polícia. Ela tinha apenas 10 anos. Essa era a idade da pequena Alana Ludmila, abusada sexualmente, morta por asfixia dentro da própria casa pelo ex-padrasto Robert Cerejo. O corpo da vítima foi encontrado por um vizinho, enterrado numa cova rasa no quintal, coberto por entulhos. Robert foi preso dias depois quando tentava fugir de São Luís dentro de uma van em direção à Chapadinha. No Comando Geral da Polícia Militar, ele confessou e assim descartada a hipótese da participação da mãe da menina no crime. Eu perdoo cada um que plantou essa semente de ruindade para me atingir. Disseram que meu irmão matou. Gente, meu irmão não matou. Meu irmão era como um pai para ela, gente. Ela o amava. A minha filha era muito amada. Amada por todos. O acusado segue isolado no Complexo Penitenciário São Luís. Yarla Lima Barbosa, 25 anos. Maranhense morta pelo namorado em Teresina. José Ricardo, tenente do Exército, discutiu com a vítima por ciúmes em um bar e atirou dentro do carro em que estavam. O acusado, que continua preso no quartel da cidade, também foi denunciado por tentativa de homicídio qualificado pelo feminicídio de uma amiga e a irmã de Yarla, que também teriam sido baleadas por ele dentro do veículo. Carla Dayana Souza Batista, também de 25 anos. Assassinada a facadas na frente dos 3 filhos pelo companheiro, o Joel Magno dos Santos, no bairro Anil. O acusado já respondia pelos crimes de estelionato, dirigir alcoolizado e violência doméstica. Esses foram apenas alguns dos mais de 30 casos de feminicídios registrados no Maranhão. Aliás, números que superam o ano de 2016. Mas agora a mulher vítima de violência conta com uma entidade de proteção e apoio, a Casa da Mulher Brasileira. Começou a funcionar este ano de 2017 aqui no bairro Jaracati, em São Luís, e reúne entidades e órgãos de referência do município, do estado e da justiça para dar o suporte necessário às mulheres vítimas de qualquer tipo de violência. Além do número de registros de feminicídios, aumentaram também os números de registros de tentativas. Ludmila Ribeiro, advogada, vítima de violência contra a mulher. O acusado é este homem que aparece nas imagens praticando as agressões. Ele é Lúcio André Genésio, ex-companheiro da advogada, agora procurado pela polícia. Em janeiro do ano passado, Lúcio já havia agredido Ludmila. Na época, ela estava grávida de 5 meses e foi por conta dessa agressão que o relacionamento chegou ao fim. Eu estou enfrentando agora vamos dizer assim, um momento um pouco mais difícil ou tão difícil quanto, porque eu preciso agora entender esses meus sentimentos. Eu tenho ataque de pânico, eu não consigo dormir, então a minha vida teve uma alteração muito grande. Responde em liberdade o radialista Francisco Charles Reinaldo Ribeiro Torres, o Reinaldo Café, acusado de praticar ato libidinoso contra 2 crianças em uma cabine de rádio dentro de um shopping na cidade de Imperatriz. O caso aconteceu em setembro, quando uma criança de 10 anos e a irmã de 11 foram levadas pelo radialista a um parque de diversões localizado no interior do shopping.
Durante todo o ano, eu percorri diversas cidades pelo interior do estado, mostrando diversas reportagens pelo programa Maranhão Rural. E um assunto me chamou a atenção: as comunidades isoladas de Governador Newton Belo, que por conta desse período chuvoso, acabam ficando sem acesso à sede do município, fazendo com que algumas pessoas doentes acabem sendo transportadas em redes. 6 meses depois eu estou de volta ao local e essa é a minha retrospectiva para a TV Difusora do ano de 2017. Foi originalmente construído no século XVII e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1975. De portas abertas, o Forte Santo Antônio, uma das edificações militares mais antigas da capital. O espaço é considerado o mais importante monumento histórico arquitetônico militar do estado. Aqui, um museu de embarcações maranhenses com 18 modelos, uma homenagem a todos os carpinteiros navais maranhenses. Os ouvintes pediram e a Difusora FM atendeu. 2017 marca a volta do locutor Lasca Campos. A gente não inventou nada, só trouxemos o que a gente já faz há muito tempo. A alegria, um jeito simples de fazer rádio, naturalmente, e colocar esse povo maranhense para ficar feliz. Em seguida tem a segunda edição do Repórter Difusora, no comando Adalberto Melo e Robson Júnior. Ainda merecendo destaque nesse momento a convenção do PDT no Maranhão, que reuniu 10 partidos e mais de 10 mil pessoas. O clima de São João dominou o pátio do Sistema Difusora, com brincadeiras juninas e artistas locais. Tudo transmitido ao vivo pela Rádio FM. João Chiador, uma das maiores expressões da cultura popular maranhense, nos deixou aos 78 anos, vítima de uma parada cardíaca. Nascido na comunidade do Tajaçuaba, tinha o Bumba Meu Boi no sangue. O segundo teatro mais antigo do Brasil, o Arthur Azevedo, está de portas abertas. Em uma noite de muitas emoções, a reabertura contou com a estreia do musical João do Vale. Esses foram os principais fatos noticiados em 2017. Entre eles, infelizmente, a violência contra a mulher, o que desejamos que diminua ou que não aconteça em 2018. Nesse ano de 2017, a gente noticiou também a reinauguração do Forte Santo Antônio e também do Teatro Arthur Azevedo. Que o ano novo, 2018, seja um ano de boas escolhas para todos nós. É o ano, inclusive, de eleições. Boas escolhas para todos, um ano cheio de esperança e muita paz. Feliz 2018! Tchau, pessoal! Tchau!